Junho de 1949. Em Lisboa, o estilo indiferente abre numa antiga sala de projeções a primeira exposição dos surrealistas. Surrealismo. Automatismo psíquico puro por meio do qual se trata de expressar verbalmente, por escrito ou de qualquer outra forma, o funcionamento real do pensamento, com a ausência de todo o controlo da razão e de toda a preocupação estética ou moral. Manifesto do Surrealismo, 1929. Entre os objetos dispersos, os catálogos preservados, poemas e quadros de provocação e de raiva, estas duas fotografias são os documentos mais completos que restam da exposição. Do fundo da sala, olhando para nós serenamente, António Maria Lisboa tinha 4 anos e alguns meses para viver. Fernando Alves dos Santos. Eu conheci o António Lisboa em 1940, quando, poucos dias depois da organização da exposição do mundo português, em Belém. Lembro-me que já estávamos à entrada da exposição, pois, que se suponho que tinham ido muitas escolas de Lisboa, não me lembro, mas havia realmente muita rapaziada nova. E claro que aquela gente toda a entrar, depois causou uma certa perturbação nas entradas. E o António Lisboa, não me lembro já o que ele disse, recordo-me que, da forma habitual dele, começou a trovejar contra aquele movimento. Não é? E eu aproximei-me e começávamos os dois a trovejar. Pois, a partir daí criámos uma grande amizade, começou aí. Não é? Lembro, por exemplo, não sei se 2, 3 anos depois, no jornal de Lisboa, creio que já desapareceu, era o Ex de Belém, abriu um concurso de novelas. E eu e o António Lisboa resolvemos concorrer. Eu concorri com uma novela tipo Dostoiévskiano, isto deve ter sido, portanto, a volta dos 14, 15 anos. E ele escreveu uma novela policial que girava toda à volta de um papagaio. A novela dele foi premiada, a minha não. Mário Cesarini de Vasconcelos. Eu conheci o Lisboa com o Pedro On, que já o conhecia há bastante mais tempo do que eu, e o Risques Pereira, e o Fernando Alves dos Santos. Parece-me que foi num café que havia na Avenida da República que nos conhecemos. Carlos Eurico da Costa. E conhecia por intermédio do Mário Cesarini, porque o Mário Cesarini e eu trabalhávamos, tínhamos um emprego onde estávamos os dois. De resto, depois houve uma série de peripécias. Quando foi a primeira exposição surrealista, fomos postos na rua por causa da primeira exposição, mas literalmente postos à porta da rua dessa empresa. Havia um grupo já, digamos, estava nessa altura a constituir-se o nosso grupo, dos surrealistas. Mário Henrique Leiria. Eu conheci-os principalmente com o António Maria Lisboa, Cesarino, o Homo, o Fernando Alves dos Santos, tudo isso por volta meados de 48, quando foi uma exposição da Geral de Artes Plásticas, que eu tinha lá umas pinturinhas. Foi aí que eu travei mais ou menos conhecimento com eles e depois então um encontro largo no Café Royal. Artur do Cruzeiro Seixas. Eu vivia sempre muito afastado, porque estava empregado, o que era diferente de quase todos os outros. Não tinha dinheiro para cafés, nem nunca gostei muito de cafés. E um dia, não sei porque, encontrei o Cesarino, levei-o à minha casa, ele viu as coisas que eu tinha e dias depois apareceu com os surrealistas, com o Pedro On, com o Fernando Alves dos Santos e com o António Maria Lisboa, lá em casa. A todos com um ar muito grave, já muito importante, não é? Mais tarde, quer dizer, logo a seguir, nós iniciámos uma série de convívios, não é? Contactos muito exaltantes. Nossas relações, como é natural, num grupo de gente nova, tinham altos e baixos. Embora nunca estivesse em causa a admiração que tínhamos uns pelos outros e pelo trabalho que fazíamos. Era a tal independência dos surrealistas. Aliás, dávamos, como digo, todos muito bem, passando a vida a discutir uns com os outros e a discordar uns dos outros. Alimentávamos muito mal e, portanto, fazíamos tudo o que podíamos, mas era sempre trabalhando em locais públicos. Assiduamente nos víamos. Era raro o dia que não nos encontrávamos num dos cafés habituais dos que desapareceram, dos cafés que hoje são bancos. Não é? Depois, nessa altura, trabalhávamos onde calhasse. Não tínhamos casa própria, depois era nos cafés. Quando havia dinheiro por 2 bicas, a coisa estava excelente, já havia 2, porque havia sempre que guardar os 7 tostões para o elétrico do Cesarino para ir para 7 Rios, não é? E às vezes até mais, porque qualquer outra pessoa também tem necessidade às vezes de andar de elétrico, não é?
Depois corríamos a cidade, depois andávamos muito a pé, o dinheiro era quase nenhum. Vínhamos da Baixa a pé, normalmente para a zona do Campo Grande ou Campo Pequeno, e íamos cada um ficando pelo caminho, junto de suas casas. Havia, e evidentemente que houve muito tempo, pontos de coincidência grandes entre a nossa forma de agir, de pensar, não é? Principalmente de reagir contra aquela sociedadezinha que era Lisboa, que ainda hoje é, mais ou menos. A sociedadezinha burguesa muito divertida, muito ordenada, que tinha as suas organizações até de esquerda, que não tinha, mas fazia assim umas sessões muito ordenadas. Hoje a gente nova não faz ideia do que era a Lisboa daquele tempo. Tudo era impossível. De resto não se tinha mesmo um tostão. Não é? Não se tinha. Nós íamos para as livrarias, folhear livros, os donos das livrarias odiavam. A primeira exposição que fizemos na Sé, na Pate Baby, foi precisamente organizada de improviso num café. Na sala de projeções da Pate Baby, entre a Sé e o Aljube, o local indicado para aquela exposição, onde Lisboa expôs, onde todos expuseram várias coisas, inclusive o Fernando Alves dos Santos, como não tinha mais nada para expor, expôs uma mala velha da família. Fez muita complicação às pessoas. O que era aquilo? Não era, era uma mala. No catálogo estava assim, Fernando Alves dos Santos, poemas e uma mala. Quando se organizou a exposição, já tinha havido uma tentativa de fazer um certo tipo de manifestações públicas. Isso era difícil, complicado na altura, porque interferia logo a polícia. Mas fez-se uma vez um passeio, digamos, pictórico, transportando quadros às costas no Restauradores e no Rocio. Fazia-se certo tipo de agressões verbais deliberadas e determinadas em relação a passantes indiscriminadamente. Isso não era um ato gratuito, tinha uma intenção, era chamar a atenção sobre estes aspectos, sobre a nossa atitude, sobre o nosso comportamento. Não se pode dizer que fosse uma posição anarquista, que não era de forma nenhuma, mas era evidentemente uma posição violentamente antifascista, pá, e antiburguesa. Todos os meus camaradas que integravam os grupos surrealistas eram de facto antifascistas. Em maior ou menor grau tinham já feito, digamos, a sua luta antifascista. Entretanto, eu também andava fugido. Não podia aproximar muito de Lisboa, porque coisas não vem muito ao caso. Quase todos os dias nos encontrávamos. E às vezes até à noite, porque estávamos nessa altura a escrever, aquelas folhinhas volantes que saíam constantemente, mais um cadáver. Cadáver. Cadáver esquisito. Técnica surrealista que permite a expressão espontânea e coletiva do inconsciente. Um papel passa entre várias pessoas que sobre ele escrevem uma palavra ou traçam uma linha ou linhas. Obtêm-se assim frases ou desenhos inesperados que desafiam toda a realidade. O exemplo clássico, que deu o nome a esta técnica surrealista, foi a primeira frase assim obtida. O cadáver esquisito beberá o vinho novo. Enfim, pelo menos, quer dizer, a nossa atividade era tida como suspeita, e de facto era, em certa medida, mas no bom sentido. Era uma forma de contribuir também para tentar combater o fascismo e combater todas as formas anquilosadas e académicas que o fascismo constituía para se defender ele próprio no plano da cultura. Com Lisboa sempre me dei bem, na medida que discordámos muito. Havia uma certa timidez minha perante ele, apesar de ele ser mais novo. Eu sentia-me bastante intimidado com ele, porque eu sentia perfeitamente que ele era um intelectual 100%, se é possível dizer-se, não é? Ao mesmo tempo, juntando a secura do intelectual, realmente a uma força poética interior muito grande, não é? Que me intimidava imenso. Não era nada fácil o trato com António Maria de Lisboa. Porque António Maria de Lisboa selecionava o trato. Não, eu acho que não. Ele era um homem realmente muito jovial. O contacto com ele era de jovialidade e de alegria, bom, e de ironia, claro, de comentário sarcástico, mas quer dizer, um convívio, podemos chamar-lhe lição, não? Quer dizer, que se dava, que se entregava ao convívio. E se não te queria falar, não te falava, para mais que te apresentassem 37 vezes. E ele dizia boa tarde, e assim nunca mais te dizia mais nada. E escolheria os seus contactos, as suas amizades, mas com os amigos entregava-se inteiramente. E digo, a forma de convívio era jovial, era alegre, não é? Bem humorada. Não é? Porque a gargalhada estava sempre pronta a saltar, não é? E grande. Não é? Ele era feroz.
Quando se tentava atacar um tipo, atacava pelo humor, mas atacava malzinho. Faziam-me perguntas para me obrigar a falar e eu respondia e depois fugia. Ele foi 2 vezes a Paris. Teve muito menos sorte que eu, porque a primeira vez que fui a Paris eu inventei um emprego que ia ter e, enfim, os meus pais pagaram a viagem. Depois sucederam mais coisas que me facilitaram estar lá. Quase 3 meses, não é? As estadias do Lisboa em Paris foram de semanas, foram coisas rápidas, às escondidas da família, sem dinheiro nenhum, sem nenhuma garantia de coisas nenhuma, nesse sentido suicidas, não é? Paris, era importante ir a Paris, conhecer as pessoas ligadas ao surrealismo ainda nessa altura, portanto por volta de 48, 49, 50, e ele fê-lo sem quaisquer meios. Foi para lá em condições muito precárias, contatou, pois, pessoas ligadas ao surrealismo nessa altura, e ele foi vítima da sua ânsia de querer penetrar num meio que para ele era importante, de forma a trazer para cá um certo tipo de experiência. E foi por isso que ele realmente adquiriu a tuberculose, da qual veio a morrer. Falharam de apoios que ele julgava que ia ter, de pessoas que não estavam ou que não se encontravam de momento, e então a segunda ida foi catastrófica nesse sentido. Ele fez-lo constantemente, sabendo os riscos que ia correr. Porque não tinha, sabia que não podia contar com qualquer tipo de apoio. Lembro de uma vez que nos encontramos no elétrico, ele tinha chegado de Paris na véspera e estava radiante, trazia imensas notícias de Paris, não é? Imensas coisas, fomos para um café, falámos, contou imensas coisas de Paris. Quando esteve em Paris, que ele passou aquela fome danada, aí já a coisa o começou a castigar muito nos pulmões e tudo isso. Lisboa poderia ter tido uma recuperação, aliás, a família tentou recuperá-lo e tudo. Para uma casa de saúde, depois foi para a montanha, depois para isto, mas o Lisboa não queria, pá. Ele estava perdido, não é? Fisicamente, completamente perdido. Do ponto de vista clínico, acho que ele fez um milagre, não é? Porque se a vida do Dr. Maria Lisboa foi uma vida suicida, porque foi o sempre, não quer isso dizer que ele desejasse a morte, quisesse morrer, não, nem pensar nisso. Ele lutou de uma maneira terrível. Disseram-me que em Coimbra justamente ele passou um inverno inteiro, enfim, isto haverá exagero, mas no inverno ele passou meses num esforço, quer dizer, de boca cerrada, para não tossir, porque a tosse poderia precipitar o fim, não é? Vivia não sabe porque lembro-me de ter falado com o médico do corredor, numa das visitas que fiz a ele, e o médico disse que, do ponto de vista de medicina, está morto. Agora vamos ver até onde é que ele se aguenta, não é? Eu parece-me aquilo um suicídio. Pessoalmente parece-me. Escolhido por ele à sua maneira. Eu creio que isso não é verdade. O António de Lisboa era de todos nós, talvez, o homem com mais ânimo na vida, com mais sentido da revolta, da profundidade da sua agressão em relação ao mundo no bom sentido, porque era de facto um revolucionário. A capacidade de afirmação foi mais violenta, quer dizer, pôde mais do que a capacidade física de resistência pessoal, social também, se quiser, não é? Portanto, é um anti-suicida. Aquilo foi uma morte por asfixia. Pronto, não tinha mais pulmões. Os médicos tinham desistido, ele não tinha só meio pulmão, e tinham desistido daquilo, embora o assistissem, não é? Quer dizer, era a força de vontade dele, enfim, um crédito numa vida mágica em que ele sempre viveu. Fomos vê-lo numa velha casa na Graça, onde a família tinha alugado um pequeno quarto, praticamente para ele morrer. O António de Lisboa, nessa altura, já estava praticamente transparente, estava na proximidade de morrer, e ele disse-nos que estava na iminência de morrer, sabia que ia morrer. Morreu na Graça, não é? Em 53. Um mês antes teve 3 meses aqui em minha casa. Foi aqui que ele já estava mesmo quase desfeito. Ele morreu quando realmente se deixou morrer. Porque o estado de imponderabilidade dele entre a vida e a morte era contínuo e há muito tempo, não é? Quando ele se apercebeu que ia morrer, ele reagiu agarrando-se à vida, não é? Sim, o Cesarino contou-me mais que uma vez o horrível tudo. Mas horrível. Eu vim depois a falar mais tarde com a pessoa, com a dona do quarto onde ele vivia, e ela confirmou, a morte foi extremamente violenta para ele, quer dizer, custou-lhe a morte, não aceitou. Parece que reagiu mesmo
de uma forma, embora até ali houvesse toda uma determinação. Eu lembro-me, ele estava no Hospital de São Luís e alugava um táxi para ir correr os vários sítios onde viveu, onde conviveu com os amigos. Lembro que foi uma coisa terrível, que foi uma carta do Cesarini que me anunciou isso. Foi um grande choque e uma grande falta. Na obra dele, que é pequena, não é? Mas é enorme de significado, há duas fases, digamos. A fase da vida virada para a vida, não é? A fase biologicamente natural, digamos, não é? E a fase, e uma segunda fase, que é quando ele é atingido pela doença, é atingido gravemente, que é uma coisa muito extraordinária que que não tenho notícia em nenhum outro poeta, em nenhum outro escritor. Ele, como dizer, as expensas da própria morte, que ele sabe que vai acontecer, apenas pode adiar, talvez indefinidamente, não se saberia, não é? Quer dizer, ele fundamenta a sua vida poética mais verdadeira, porque nos últimos tempos de vida dele, os textos sobem de rigor poético e de afirmação mágica, poética, de uma maneira extraordinária, em vez de enfraquecer. Bom, há quem diga que a tuberculose dá isso, não é? Da lucidez, mas já não se trata da tuberculose, trata-se de um corpo reduzido ao esqueleto. Não é? E, portanto, nessa última fase, ele como que agarra a morte pelo pescoço e obriga a sua própria morte a servir aquilo que nele é a vida, a afirmação de vida e, portanto, a afirmação de plenitude e de conquista e de descoberta, enfim, de uma palavra, a afirmação de si próprio. As expensas dos milhões de micróbios que o habitavam. Mas não foi o meio ambiente que o destruiu. António Maria Lisboa era suficientemente forte para resistir ao meio ambiente. Ele conhecia bem, não é, o que se estava a passar. Somente ele dilatava, não é, para um exercício, enfim, só ele conhece, ou terá conhecido. Dilatava. Quando os médicos tinham desistido, ele continuava, não é? Nessa altura já estávamos todos totalmente separados. Foi o fim aquilo. Foi. 53, quando o Lisboa morreu, já não existia aquela unidade que houve durante o máximo 2 anos. Fim de 48, 49, 50, em 51 começou tudo a desfazer-se, cada um a seguir umas linhas diferentes, embora com pontos de contacto comuns, com muito interesse. Quem usou esta frase uma vez foi o Cesarino, criou barcos e depois cada um navegou para o seu lado. Uns melhores, outros piores. De resto, em África, naquela solidão imensa em que lá estive durante aqueles anos todos, pensava a todos os minutos neles, não é? Naqueles companheiros extraordinários que eu conheci e que eu esperava continuassem a ser. Não é? Uns acalmaram-se mais, seguiram suas vidas de engenheiros, de diretores de empresa, outros seguiram a vida de desempregado e de quase passar fome, como eu. Enfim, cada um seguiu a sua profissão natural, não é? Mas o meio ambiente nunca nos amascou. E a Lisboa muito menos, pá. Aliás, isso faz a grandeza da obra dele. Não há dramatismo. Há posições assumidas, claras, há uma descoberta poética do mundo. Fogo por saber-te aí, onde me são interditos os passos, pois mesmo que a habite, nela nada andarei pelos tempos mais chegados. Em vez de subir, e depois de ter descido, desci. E a semana passada estive a momentos de me passar. Encontrei, no entanto, estes instantes para te dar um abraço e dizer que espero o teu livro, do qual já li o primeiro poema, e quero mais. A bordo do nosso navio fantasma somos o que somos. E ao nosso redor apenas o chapinhar das águas misteriosamente calmas de encontro ao casco nos impressiona e informa. Ele tem uma frase que me persegue constantemente, que é a nossa sentença de morte, somos nós mesmos que a assinamos. Isto é uma frase dele. Nele nos unimos espontaneamente para procurarmos a forma mais eficaz para a destruição da sociedade, para a subversão dos valores que a sustentam, o capital e o trabalho. Isto é importante porque ouve-se falar muito na destruição do capital, mas muito pouco na destruição do trabalho. Não é verdade? Ora, a destruição de uma dessas coisas sem a destruição da outra não interessa verdadeiramente a nada, não é? Quer dizer, como que nos prometem um mundo em que o capital desaparece, mas e o trabalho aumenta. Por fim,
Nesta caminhada de deserção, resta-nos o adjetivo aristocrata, poeta, egocêntrico, dado aos prazeres, adora as viagens. Parece-me que o António Maria Lisboa, de alguma maneira, de uma forma sintética, está nesta frase. A anarquia e a poesia são uma obra de séculos. E irrompe espontaneamente ou não irrompe. O homem não é um animal. Esta catalogação é um erro da biologia. Após uma frugal refeição, o romance meio começado, ou começado e a meio, retoma a pena, a elegância com que o digo, para te dizer que chega por hoje. Espero que escrevas. Envia-te as saudades e um abraço amigo, sempre o António Maria Lisboa. Ele fala muito da morte. Ele diz, a morte já foi. Quer dizer, num jogo dialético, a morte já teria acontecido. Ele já estava para além disso. Para além, há quem, bom, é preciso morrer, dizia ele. A morte não existe, diz a seguir. Ele tinha uma ponta para onde parecia de um outro mundo, não é? O que não quer dizer que pensasse realmente nisso. Nunca pensei que ele ia acabar assim. Eu sou com certeza uma testemunha apaixonada, não é? E de resto não quero ser de outra maneira, senão não vale a pena testemunhar ou viver. É, com certeza, um dos nossos maiores poetas. E eu sou muito fugimense de dar certezas, não é? Porque a incerteza é o meu reino. Ele é, depois do Fernando Pessoa, com certeza o poeta mais importante da língua portuguesa. O António Lisboa, para mim, caracteriza-se fundamentalmente como um pensador. Não teve tempo de ser, mas fundamentalmente como um pensador. Não propriamente como poeta, não é? Ou quando como poeta, como dizia o Fernando Pessoa, um poeta da filosofia, um homem que fazia o filosofema. Não é? E, apesar de ter uma obra estricta, não é? Toda em fragmento, eu acho que a importância do Lisboa é em certo ângulo, igual à do Fernando Pessoa, porque o Fernando Pessoa, como que termina todo um ciclo civilizacional, não é? No Fernando Pessoa vem findar com a grandeza do Fernando Pessoa, todo um ciclo de cultura, que se pode chamar a cultura ocidental, toda uma maneira de encarar o mundo, todo um humanismo, um humanismo que floresceu e cresceu, e quanto a mim, está a terminar, quer dizer, a completar realmente o seu ciclo. O maior poeta surrealista de língua portuguesa, eu não considero Lisboa. Honestamente, considero Cesarino. Ele é importante porque avança um novo estágio de conhecimento poético na poesia portuguesa e acho que há que dizer da poesia em geral. O Lisboa considero, de facto, um grande poeta, um notável poeta, um enorme poeta. Continua a ser, porque não se desatualizou. Ele cria os fundamentos de uma coisa que ele chama uma metaciência de fundamento mágico, poético, onde está ligado a uma tradição que a nossa civilização abandonou há séculos, não é? Uma civilização mágica. Ele tinha efetivamente uma preocupação de investigação filosófica. Os poetas são os únicos filósofos entre comas, que podem dizer o que falta. E esta era a preocupação principal dele, que depois se poderia refletir na sua poesia. Ele propunha uma metaciência de uma poesia que tivesse o rigor de uma ciência, não é? Mas que realmente englobasse todo o conhecimento. Não é? Isto, evidentemente, que tem pontos de contacto com a magia antiga, não é? E há um salto, portanto, um século, não sei quantos séculos, talvez 1000 anos, não é? Mas a sua preocupação genuína, a sua preocupação profunda, era efetivamente uma preocupação filosófica, uma preocupação de explicação dos fenómenos da vida. O futuro é tão antigo como o passado. E ao caminharmos para o futuro, é o passado que conquistamos. Há lá coisas que de facto são de citar, que são fundamentais dizer. Politicamente, a metaciência, ao pronunciar-se, dirá que a verdadeira democracia só será possível quando todos os homens forem poetas. Mas a isso não chama ela democracia, mas anarquia. Toda a mensagem poética do António Maria Lisboa, no fundo, é um ato de revolta. É um ato consciente de combate aos valores da burguesia, aos valores instituídos, às consagrações, aos académicos. Os valores que o António Maria Lisboa impõe, porque os impõe, eles estão
talvez um bocado soterrados, mas isso não quer dizer nada. Talvez para ele tenha sido melhor estar nesta ocultação durante todo este tempo. Ele fazia afirmações às vezes absolutamente coerentes e concretas, não é? Às vezes fazia quase sempre coerentes. Por vezes não eram muito concretas, mas eram profundamente coerentes. O poeta é, portanto, um mago, possuidor das forças das coisas superiores e das coisas inferiores, que, se dermos uma volta à esfera, trocam posições. E não só um poeta surrealista, não é? Quer dizer, um dos grandes poetas portugueses, naturalmente um dos grandes poetas do mundo até. E ele exige uma poesia em que o poeta é um mago, um transformador do universo e do seu próprio universo. Uma poesia tão forte, tão afirmada, que equivale a um outro plano, a uma transformação do mundo, como lá no seu plano dela a ciência pode fazer, quer dizer, dar cabo deste mundo todo ou transplantá-lo para um outro mundo melhor, pior, mas enfim, é em movimento. Desta fotografia, dois rostos conservam o silêncio. Henrique Riscos Pereira, o amigo de infância de António Maria Lisboa, escreveu ao tempo da convivência o poema Um Gato Partiu à Aventura. Vive em Lisboa e não viaja pelo passado. Ou o gato não voltou. Pedro Homme morreu subitamente, nos últimos dias de abril de 1974, ao som dos milhões de festas da Revolução. Noites depois, Mário Cesarini em conversa. Era a raiva que o fazia viver. A raiva foi-se e ele também. Num texto publicado em França lia-se: O poeta morreu de alegria. A morte não existe, sem sentido religioso nenhum, como sabes. Onde está a minha vida, deve-se ver a nossa vida. Onde está Deus, deve-se ver o diabo. Onde está o amor, deve estar o grande amor mágico, amor meu. Onde estou eu, deves estar tu. Onde estão os lábios da nossa vida, há uma porta secreta minúscula, o amor, meu amor. Não vejo utilidade nenhuma em transformar Lisboa no mito. Lisboa é um poeta, teve aquela vida dele. Foi ele que a escolheu e a traçou. Vamos subir a calçada agora e a correr para dizer que chegávamos lá acima agora, depressa. Teria hoje 48 ou 49 anos, é a minha idade. Eu achava bonito até. Nem todos eram dessa opinião, mas eu achava bonito.